Fala galera do canal De Olho na Lei, cá estamos nós, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje com um novo cenário, mas nós seguimos com a nossa proposta de comentar temas importantes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e hoje nós vamos falar sobre um tema recente, uma decisão recente que foi tomada pelo STF que diz respeito aos limites territoriais da coisa julgada na ação civil pública. Tema muito importante para as pessoas que estão estudando para o concurso do MP, pessoas que querem entender mais sobre as atribuições do Ministério Público e também sobre esse importante instrumento de defesa de direitos meta-individuais que é a ação civil pública. Então, bora lá falar sobre esse tema? Simbora! Antes de tudo, é preciso a gente começar dizendo que a ação civil pública é um importante instrumento utilizado na defesa dos direitos e interesses de natureza meta-individual, isto é, aqueles direitos e interesses que vão para além da esfera do indivíduo. Essa ação pode ser empregada, por exemplo, para a defesa do patrimônio público, do meio ambiente, dos consumidores, da moralidade administrativa, enfim, todos os aspectos que vão para além dos interesses meramente individuais, que vão para além dos interesses de um indivíduo que, por exemplo, está discutindo as condições de um financiamento bancário, de um indivíduo que está buscando alimentos, enfim. São questões que transcendem, que têm uma relevância social maior, que dizem com o interesse de toda uma coletividade de pessoas. Então, a ACP, a Ação Civil Pública, se insere no rol de atribuições do Ministério Público, conforme descrito no artigo 129, inciso 3 da Constituição. Mas o Ministério Público não é o único que tem legitimidade para propor a ação civil pública. Ela também pode ser proposta por associações regularmente constituídas há pelo menos um ano, pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal, pelos municípios, pelas autarquias também, enfim. Existe uma gama de legitimados que podem propor a ação civil pública. Embora a maioria das ações sejam de fato propostas pelo Ministério Público, mas existem outros legitimados, outros entes que podem propor a ação civil pública, justamente por ela se tratar da defesa de direitos e interesses que transcendem a esfera individual. Então, a ACP é regulada pela Lei nº 7.347 de 85, com aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, da Lei de Ação Popular e do Código de Defesa do Consumidor. Por isso mesmo que se pode dizer que nós temos um microsistema de processo coletivo, integrado pela Lei de Ação Civil Pública, pela Lei de Ação Popular, pelo Código de Defesa do Consumidor e também pela Lei de Improbidade Administrativa. Todas leis que têm uma aplicação nesta defesa desses direitos e interesses que vão para além da esfera individual. Então, falando especificamente da Lei número 7347, nós precisamos destacar que no ano de 1997, o Poder Executivo Federal, talvez para tentar se blindar contra inúmeras ações que vinham sendo ajuizadas em face das suas políticas de desestatização, editou a medida provisória número 1570-5, posteriormente convertida na Lei número 9494 de 97, alterando o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, que passou a contar com a seguinte redação. Vamos então examinar como ficou esse artigo 16 que gerou tanta polêmica nos últimos anos. Artigo 16. A sentença civil fará a coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Então, com isso, essa lei buscava limitar os efeitos da coisa julgada para o território em que a ação fora proposta. A doutrina e a jurisprudência não demoraram a perceber a impropriedade dessa alteração, porque além dessas questões políticas que motivaram a edição dessa lei, existe uma impropriedade técnica em falar dessa forma da coisa julgada. Por quê?
a coisa julgada não é um efeito da sentença, mas sim a qualidade particular dos efeitos de uma sentença, tornando imutável a decisão. Ora, uma sentença, desde o momento em que ela é proferida, se não for suspensa pelo tribunal, já é dotada de eficácia contra todos. Já é dotada de eficácia erga omnes. E a coisa julgada, ela só vem agregar imutabilidade. Não se discute mais, não há mais condições de discutir essa sentença. Então, uma sentença que é eficaz, que eventualmente pode não ter sido reformada pelo tribunal, não foi suspensa pelo tribunal, ou enfim, dependendo da situação, ela ganha esse atributo da imutabilidade a partir da coisa julgada. E não há como dizer que uma sentença com coisa julgada só pode ser eficaz em face das pessoas que ajuizaram uma ação em determinado território. Vamos pensar, por exemplo, numa ação de investigação de paternidade proposta por Pedro em face de João na comarca de Rio do Sul, por exemplo. Se o juiz reconhecer a relação de paternidade e essa decisão transitar em julgado, seria absurdo pensar que em todas as outras comarcas se teria de ajuizar uma ação para discutir a paternidade novamente. É absurdo pensar que uma sentença não possa ser dotada de eficácia erga omnes, já não tenha em si mesmo essa autoridade de ser eficaz contra todos. Enfim, então, na verdade, o que a lei quis fazer é limitar a competência, é trazer uma regra de competência para a ação civil pública. E, de todo modo, essa nova redação da Lei 9494, do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, veio na contramão da efetividade que se busca conferir ao processo coletivo. Além disso, ela contribui para trazer situações que violam a isonomia e a segurança jurídica. Por exemplo, vamos pensar numa ação civil pública ajuizada na capital de um estado, na capital de Santa Catarina, por exemplo, em face de uma instituição financeira em que se alega a ilegalidade de uma certa tarifa. E aqui, em Florianópolis, na verdade, se ganha essa ação com efeitos para todo o estado. Seria absurdo pensar, e seria desigual pensar que os consumidores de tal estado não teriam que pagar essa tarifa, enquanto os consumidores de outros estados teriam que pagar. Seria uma situação anti-isonômica e que feriria, a mais não poder, a segurança jurídica. Por isso mesmo, o Superior Tribunal de Justiça já vinha deixando de aplicar esse artigo 16. E agora, o Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do recurso extraordinário 1.101.937, recurso 1.101.937, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo, desse artigo 16 que nós estamos comentando. E foi fixada a seguinte tese. Item 1. É inconstitucional o artigo 16 da Lei nº 74347, alterado pela Lei nº 9494 de 97. Item 2. Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o artigo 93, inciso 2, da Lei nº 8.078 de 1990, o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, se estivermos diante de uma ação civil pública em que tenhamos um dano de caráter regional ou nacional, ela deve ser ajuizada perante o juízo da capital do Estado ou do Distrito Federal. E o item 3, ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de demandas conexas. Então, tivermos uma ação ajuizada em Santa Catarina, outra ajuizada no estado do Acre, outra no estado de São Paulo, a prevenção, neste caso, vai se firmar de acordo com o juiz que primeiro teve conhecimento de uma das ações. O juiz que primeiro conheceu de determinada ação, justamente para evitar essa situação de ajuizamento de múltiplas ações com o mesmo objeto e com a mesma causa de pedido.
Então, tá aí, gente, importante decisão do Supremo Tribunal Federal, que veio tratar de tema que, embora já estivesse pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, veio falar agora sobre a inconstitucionalidade desse artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, decisão com repercussão geral e que certamente vai ser seguida pelos demais tribunais e que vem também contribuir para a efetividade que se busca do processo coletivo. Tá aí, então, uma decisão importante para quem está estudando para o Ministério Público e para quem quer conhecer sobre o processo coletivo e, notadamente, sobre a ação civil pública. Então, galera, espero que tenham gostado. Era esse o vídeo de hoje. Se vocês quiserem mais conteúdos como esse, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e vamos seguindo aqui de olho na lei. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!